Boa tarde, meu nome é Nicole Gomes, eu sou arquiteta especialista em iluminação. Queria agradecer a Revestir por ter me convidado para fazer essa palestra sobre iluminação, que é um dos temas que eu mais amo, e hoje eu trouxe um tema, como a iluminação pode valorizar os projetos de arquitetura interiores e os revestimentos que a gente escolheu usar no nosso projeto. Primeiro eu queria começar falando para você, fazer uma reflexão, qual que é a importância da luz para você? Todo mundo logo de cara pensa o quê? A importância da luz, iluminar. Mas não é só isso. E quando a gente começa a entender que não é só isso, a gente começa mais a fundo. Então, qual que é a importância, né, da luz? Atribuir sensações de diversos usos ao mesmo ambiente, aguçar ainda mais a produtividade, trazer qualidade de vida para as pessoas que vão usar aquele ambiente, saúde, bem-estar, atribuir informação e ordem de importância aos objetos. Então, eu sempre falo que a gente tem algo muito poderoso na mão, porque a partir do momento que você ilumina uma superfície, aquela superfície vem para primeiro plano. Então, você está dando uma informação para aquele lugar, né? Olha que poderoso. Quando você ilumina uma superfície, assim que o cliente, que a pessoa, o usuário, entra naquele ambiente, ela olha diretamente para aquele lugar, para aquela superfície, para aquele revestimento, para aquela parede, para aquela marcenaria. Então, olha que importante, você está falando para a pessoa que vai entrar ali o que ela tem que olhar primeiro. Dar destaque e ativar memórias afetivas, né? Quem que não lembra daquela casa, daquela casa de vó, com aquela luz mais amarelada, né? Mais intimista. Um ponto muito importante é que como que as pessoas fazem o projeto de iluminação? Pega a planta de layout, começa a colocar pontinhos de luz. Ah, então eu quero um ponto central aqui no quarto, uma placa de LED aqui no meio do banheiro, um embutido quadrado dentro do box. Ah, vou pôr um trilho aqui na sala porque é laje, né? Então vamos colocar trilho. Aqui um pendente e um trilho também para iluminar esse bar. Gente, isso não é projeto de iluminação. Se você faz o projeto dessa forma, você está simplesmente marcando pontinhos de luz, eu falo que é a operação pontinhos, né? Marcando pontos de luz e escolhendo as luminárias. A iluminação, como que você deve fazer, né? Então, pegar a planta, analisar todo o uso daquele espaço, a individualidade de cada cliente, todas as características físicas daquele lugar, né? Como que é a marcenaria, qual que é a cor, qual que é o revestimento, qual que é o desenho da marcenaria, qual que é o mobiliário utilizado e pensar na luz. Então, aqui, olha, o primeiro de tudo, eu falo que eu faço um croquis iluminado. Eu penso nas superfícies que eu quero iluminar e qual é a sensação que eu quero que aquela pessoa tenha no espaço. Então, nessa sala que o cliente gosta muito de beber vinho e ler, eu quero uma luz mais aconchegante, mas com foco aqui nessa cadeira, para trazer uma luz mais eficiente para esse momento de leitura. Aqui eu tenho um bar, eu quero iluminar esse bar, eu quero iluminar essa mesa, porque vai ser uma mesa legal. Na cozinha, uma luz eficiente aqui para o espaço, uma luz na bancada, uma luz de apoio. No banheiro, eu quero iluminar a bancada de uma forma mais funcional. E a parede dentro do box, essa área do box, mas sem ficar aquele ponto em cima da gente, no meio, né? Em cima da pessoa que está tomando banho, esquentando, ofuscando. Então, pensar nesse conceito de luz é muito importante, porque isso vai te nortear para escolher as soluções mais certas. Percebe que toda essa explicação que eu dei, em nenhum momento eu falei, e aqui eu vou usar um pendente, nessa luz do quarto que vai ser mais difusa, aqui eu vou usar um pendente, aqui na luz da cabeceira eu vou usar um marandela, um abajur. Não é isso. Porque depois que a gente define o conceito de iluminação, a solução que vai me trazer aquela luz, ela é variada. Eu posso conseguir aquele efeito, aquele conceito, aquela sensação de várias formas. Então, pensar no conceito da iluminação do mesmo jeito que a gente pensa no conceito de arquitetura e de interiores, né? É muito importante. E, antes de mostrar os cases para você, eu queria te falar que
A temperatura de cor, ela é muito importante que você defina uma temperatura de cor baseado na sensação que você quer para aquele espaço. Então, não existe luz ruim, existe a luz que não é adequada para aquele lugar. E se a gente pensa um pouco, e eu vejo que é uma dúvida muito frequente, né, nos profissionais, nos estudantes, e até mesmo nas pessoas que não são da área, a temperatura de cor acaba sendo uma dúvida muito frequente. Por quê? A gente foi criado e a gente foi adaptado a alguns mitos da iluminação. Então, que luz branca ilumina mais que luz amarela, que luz branca consome mais, que área de trabalho tem que ter luz branca. Então, na minha cozinha vai ter luz branca. Mas vamos entender um pouquinho essa foto aqui. A luz artificial, ela quer imitar a luz do sol em todas as suas fases e as suas intensidades. E a luz do sol, ela está atrelada diretamente ao nosso relógio biológico, que é o ciclo circadiano de 24 horas. Então, todo o nosso ciclo de produção de hormônios e também de atividades, né, que a gente exerce no dia. Então, pensa aqui comigo. O sol está nascendo, ele está mais amarelado, menos intenso. Você está despertando, você está se preparando para exercer, para ir trabalhar, para ir fazer uma academia. Nisso, o sol ele vai aumentando a intensidade e a temperatura de cor. Aqui, olha, vai do mais amarelo, que é o 2700K, passa pelo neutro e chega ao mais branco, 6500 Kelvin. O que isso quer dizer? Antigamente, quando não existia luz artificial, a gente era guiado, na época das cavernas, a gente era guiado pela luz do sol. Então, esse horário aqui, que o sol está mais a pino, então a gente está despertando, se preparando para sair para caçar, para fazer colheita, para plantar. E é quando que a melatonina, ela está mais alta aqui, que é o hormônio do sono, ela vai abaixando e vai aumentando o cortisol, que é o hormônio que dá foco, atenção, que deixa a gente mais disposto. Claro que tudo em excesso é ruim, então o cortisol muito alto causa muito estresse. E percebe que aqui, olha, essa lâmpada branca e muito intensa, ela dura aqui, ó, 3, 4 horas no máximo, né? Dependendo da época do ano. Por quê? Se o nosso corpo fica exposto a uma luz muito branca, 6.500K, por um longo período, o nosso organismo ele fica muito agitado. Então, a gente começa a ficar estressado, começa a ficar exausto no final do dia. E aí, o sol vai se pondo, final de tarde, abaixando a intensidade e elevando o grau mais amarelo, né? Que é quando a gente está se preparando para dormir, a gente está se preparando para relaxar, para continuar o dia no dia seguinte, né? O ciclo no dia seguinte. E aqui, gente, o cortisol, ele é inversamente proporcional à melatonina. Então, o cortisol vai abaixando e a melatonina vai aumentando. Por que eu estou falando isso? Porque eu vejo muitos erros de temperatura de cor. Então, uma luz branca no quarto. Qual que é o ambiente que você usa para descansar, para relaxar, para dormir? O quarto. Então, por que você vai usar uma luz branca que ela é usada para te dar foco, atenção, para te deixar mais ativo, num ambiente que você precisa relaxar? Então, não faz sentido, entende? Agora, numa área de trabalho, uma mesa de trabalho, sim, faz sentido você usar uma lâmpada mais neutra, mas tem que prestar muito atenção no uso de cada espaço. Nicole, mas o quarto, eu não durmo no quarto, eu trabalho. Então, ok, a gente adapta a iluminação para aquele momento, mas é muito importante entender esse ciclo para a gente não errar nessa especificação. E aqui, olha, eu mostro também como a luz, ela cria sensações, né? Então, o amarelo, ele traz mais o aconchego, o ar mais intimista, ajuda também o ambiente ficar mais social, porque você se sente mais confortável, então você fica por mais tempo. Já uma luz branca, ela dá foco, atenção, te deixa mais agitado. E, de novo, não existe luz ruim, tá? Por isso que a gente tem que analisar o uso de cada espaço. Agora eu vou falar um pouquinho da iluminação em cada ambiente da casa, para vocês entenderem, verem também referências de um uso de uma iluminação, às vezes de uma forma diferente. Às vezes a gente tem uma regra, uma solução padrão que usa em todos os projetos,
E não é isso, né? Ou você faz a mesma marcenaria em toda a cozinha que você faz, a mesma disposição, o mesmo layout em todo o escritório. Não é assim. Então, por que que a iluminação precisa ser assim, né? Um ponto muito importante da cozinha é que todo mundo fala, né? Ah, cozinha tem que usar luz branca. Por que que tem que usar luz branca? Para mim não existe regra e não existe, tem que. Depende. Vamos pensar aqui, qual que é o uso dessa cozinha? É um uso social que você usa à noite com a sua família para fazer um jantar ou para receber amigos? Então, por que que você vai usar uma luz branca para te dar muito foco e atenção e para deixar um ambiente impessoal? Não faz sentido com o seu uso. Agora, se você usa a cozinha como área de trabalho, porque você faz bolo, torta e vende para fora, ou você é um cozinheiro, aí sim, a gente pegou o conceito de uma cozinha industrial de restaurante, que tem que ser super iluminada, uma luz muito branca, e trouxe para casa. Esse é o errado, né? E isso, gente, não quer dizer que a partir do momento que você usar uma luz amarela, não quer dizer que ela vai ser mal iluminada. Ela pode sim ser bem iluminada, porque, como eu disse, esse mito de que a luz branca ilumina mais é, assim, erradíssimo. O que a gente tem que olhar na lâmpada e no LED é o fluxo luminoso, então a quantidade de lumens que aquilo tem. Se eu tenho uma lâmpada branca com 300 lumens e uma lâmpada amarela com 300 lumens, ela vai me dar a mesma quantidade de luz. O que muda é a sensação, então a percepção que você tem daquele espaço. E aqui, olha, por que eu falo que a gente tem que analisar cada projeto, né? Aqui, olha, eu tenho um revestimento brilhante, então se eu grudo, se eu encosto a minha marcenaria iluminada nesse revestimento, a luz fica muito estourada, então afastar um pouco, né? Ver também a característica do revestimento, a característica da pedra que você está usando, da bancada que você usa na sua cozinha, na sua ilha, porque superfícies claras e brilhantes refletem muito a luz. Então, se você coloca uma luz de foco, ofusca quem está ali usando aquele local. Então, pensar também nessas características, né? Aqui, por exemplo, eu mostro que a gente pode ter uma cozinha gourmet com uma luz aconchegante, então uma luz indireta que valoriza esse abobadado do espaço. Então, pensar também nas características daquele espaço. E eu sempre falo para a gente ter duas perguntas em mente: o que eu quero iluminar e depois como eu quero iluminar. O que eu quero iluminar é, bom, eu tenho um teto abobadado, curvo, eu quero valorizar esse teto. Como que eu vou valorizar esse teto? Com luz indireta, um pendente de luz indireta, um detalhe no gesso, como a gente fez aqui, para trazer uma luz indireta com uma fonte luminosa escondida, ou uma luminária de piso que joga essa luz indireta, uma arandela na parede, enfim, as soluções são inúmeras. Qual que é a melhor solução? Depende do seu projeto. Aqui um outro exemplo disso, né? Eu tenho um teto de cimento queimado, então o projeto de interiores teve o partido de ter um teto em cimento queimado. Você vai esconder isso? Não, a gente vai valorizar, a gente vai chamar atenção para esse teto. Ou você pode também, como aqui nessa cozinha, olha que interessante, a gente tem um revestimento colorido, uma base neutra, e a iluminação, ela faz um contraponto, porque aqui eu já tenho muita informação. Imagina se essa iluminação tivesse toda aqui iluminando o revestimento, mas eu tenho também uma valorização desse revestimento, né? Então, uma luz embaixo da marcenaria, aqui a iluminação na ilha, uma luz de foco, porque a minha pedra, ela não é brilhante, ela é mais escura. Então, pensar nessas questões, né? Em salas, o que a gente faz em salas, né? Eu vejo muito pessoas, minha sala é integrada com a minha cozinha, meu Deus, o que eu faço? Gente, a partir do momento que a gente fez um ambiente integrado, projetou essa descompartimentação, ambientes mais amplos, mais limpos, é importante a gente criar não só fisicamente, mas sensorialmente também. Então, eu quero ter a sensação que aquele espaço é integrado. Agora, se numa sala que é conectada com uma cozinha, eu tenho uma luz amarela na sala e uma luz branca na cozinha, você já cria aí uma barreira e uma diferença entre os ambientes. De novo, a gente tem sim que analisar o uso daquela cozinha, o uso daquele espaço,
Ah, Nick, mas eu trabalho o dia inteiro na cozinha. Faz um circuito separado, para quando você estiver usando a sala e a cozinha ao mesmo tempo, você tem uma unidade, né? Uma mesma tonalidade de cor, uma sensação mais aconchegante, mais acolhedora. E olha que legal, aqui nesses dois projetos, o intuito era usar luz indireta, só que a solução de cada um é diferente. Aqui a gente tem uma luminária que traz essa luz indireta. Como que é uma luz indireta, né? Ela precisa de uma superfície, de um plano de reflexão. Pode ser o teto, parede, piso, algum mobiliário. Então a luz ela joga aqui, olha, ela vai, sai daqui da arandela, bate no teto e volta por reflexão. E aqui nesse a gente usou a própria marcenaria. Então deixa um teto mais limpo, né? A própria marcenaria cria essa luz indireta do espaço. E aqui eu tenho um outro exemplo, que é um pendente central de luz indireta. Ai, Nick, você sempre fala de não usar luz central, né? Pendente central, sim. Por quê? Porque a gente tem outras possibilidades, a gente pode mais. Então, a gente não precisa ficar atrelado àquele ponto central, a gente pode sim criar soluções que trazem um ambiente mais gostoso, soluções mais criativas, diferenciadas e parar de seguir aquela regrinha do bolo. Aqui nesse projeto a gente tem a luz indireta desse pendente linear, que uma luz linear, ela alonga o espaço. E uma luz indireta, ela dá uma sensação de pé direito maior, que a gente ilumina o teto, né? Então esse ambiente cresce. Aqui, olha, nesse projeto, como é importante a gente pensar nos mobiliários, integrar esse mobiliário, essa marcenaria iluminada, ao projeto de iluminação. Então, tudo deve ser pensado em conjunto. Eu não penso assim, eu vou iluminar o quadro, vou iluminar a marcenaria, vou iluminar a sala como um todo, a marcenaria eu vejo depois. Não, a gente pensa. Porque imagina se tivesse um ponto aqui na frente, uma luz compete com a outra, e não é isso que a gente quer, né? E criar soluções diferentes, por exemplo, não esquecer dos corredores, né, do hall de entrada, são ambientes que a gente pode valorizar de alguma forma. Então, em vez de usar o ponto central, usar duas arandelas que valorizam essa viga aparente, trazem um charme, ajudam na decoração do espaço, mesmo que você tenha, por exemplo, uma parede branca, né? A própria luz já vira uma decoração. E aqui, olha, o que eu queria mostrar para vocês é que quando eu falo que a luz é informação, a gente tem que pensar o seguinte: bom, a minha parede, eu coloquei um revestimento 3D ali, um revestimento super volumétrico, com bastante informação. Será que a solução, a melhor solução é dar ainda mais informação para isso? Então, criar esses focos marcados para valorizar o revestimento? Ou será que é melhor eu criar uma luz linear difusa, valorizando ele por completo? Olha a diferença aqui. Que vai destacar mais a informação do revestimento que vai aparecer. Não vai ficar revestimento e luz competindo entre si. Entende o que eu quero dizer? E, isso daqui, esse projeto então é errado? Claro que não, não é errado. É só qual é a intenção que você tem com essa iluminação? Qual é o conceito que você quer passar? Qual é o que você quer com aquela luz, né? Então, pensar nessas questões também. E aqui, olha, eu mostro mais um exemplo. Então, como o projeto de interiores, ele norteia a luz. Então, aqui eu tenho um pórtico, um hall, uma galeria toda em madeira. Por que não marcar isso de forma sutil, né? Aqui eu tenho uma madeira, olha, que tem bastante informação, meio uma paginação diferente, uma porta e tal. A luz linear valoriza essa madeira, deixa ela em destaque, mas não briga com a paginação e com a informação que ela tem. Aqui nesse hall a gente usou luz de foco para criar um ar mais cênico e a madeira ela mais reta, né? Então a própria luz acompanha essa direção e essa verticalidade da madeira. E aqui eu mostro também, né? Quando a gente tem, por exemplo, que um tijolinho, olha quantas formas a gente consegue iluminar. Então, eu quero valorizar aquele tijolinho. Eu tenho um perfil linear de sobrepor que dá uma luz difusa e valoriza esse revestimento.
eu tenho uma luz indireta encostada no revestimento, mais próximo do tijolinho, porque ela vai bater no teto e voltar para a parede. Olha que bonito que fica a parede toda iluminada. E aqui tem a luz de foco. De novo, será que essa é a melhor solução? Será que a gente precisa atribuir mais informação para um tijolo? Claro que a gente tem que analisar o resto do projeto. Às vezes eu só tenho essa parede em destaque e o resto do projeto a gente usa abajur, luz indireta, algo mais sutil. Então, analisar e perceber qual a intenção que você quer com aquilo. Ah, eu quero muito destacar esse tijolo. Ver também, né? Quais são as condições daquele projeto? O forro já está pronto, não dá para fazer rasgo. Ah, não, é laje, não dá para usar muitas luminárias sobrepostas. Então, entender também qual que é a dinâmica daquele ambiente. E entra muito quartos, né? O que eu falei, assim, da temperatura de cor, é que o quarto, ele é um ambiente de relaxamento. Então, por que você vai usar uma luz que te deixa agitado? A gente não pode fazer isso. Isso impacta na produção da sua melatonina, ou seja, no seu ciclo do sono. Muita gente que eu já peguei casos de clientes que falam: ai, nossa, eu tenho uma iluminação no quarto, ai, eu gosto da minha luz, mas nossa, eu tenho tanta insônia. Quando você vai ver, é uma luz branca, um plafond de luz branca com luz direta no rosto da pessoa. Então, pensar a iluminação, ela não é só estética, ela traz essa questão de saúde e bem-estar que tem muito se falado hoje em dia, né? Por conta de pandemia, as pessoas estão mais em casa, estão querendo ter um ambiente cada vez mais confortável, mais acolhedor, que traga essa sensação de bem-estar. Então, ficar em casa, a casa mudou, né? Hoje em dia a gente fica em casa, a gente aproveita a casa, a gente vivencia a casa. Antigamente era uma casa de passagem. Então, aqui nesse quarto, olha, eu tenho a luz indireta. Por quê? Quando você está deitado na cama, se coloca no lugar da pessoa, né? Quando você está deitado na cama, pensa, bom, vou deitar na cama, se eu tiver uma luz bem direto em cima da cama, vai ser agradável? Vai ser confortável? Será que eu vou gostar disso? Então, se colocar no lugar da pessoa que vai usar aquele espaço, te ajuda também na solução e a entender o que você precisa ali, qual é o tipo de luz, qual é o efeito de luz. Então, aqui a gente tem uma luz indireta mais intensa. Ah, você vai fazer uma mala, uma limpeza, precisa de mais luz, tem essa opção. Uma cabeceira iluminada que ajuda a trazer um conforto, então uma baixa intensidade, valoriza ali o detalhe da marcenaria, traz aquela luz do filminho à noite, mais acolhedora, ou quando você está se preparando para dormir. E uma arandelinha de leitura, por quê? Esse cliente tinha a demanda de leitura, então fazia sentido colocar uma luz de foco para ele orientar para o livro. Eu, particularmente, não gosto de embutido em cima da cama, justamente porque incomoda muito. E principalmente se for aqui, olha, na área de cabeceira, né, que você fica deitado. Eu acho péssimo, super desconfortável, ofusca demais. E muitas vezes você está lá deitado, você não consegue orientar, né, aquela luz direto para o seu livro, tal. Então, pensar nessas questões. Aqui, olha, a gente tem também um quarto que tem um closet dentro do quarto, então a gente tem uma luz funcional para os armários, com intensidade maior, porque a gente precisa ter nitidez, a gente precisa ver o que está lá dentro, uma cabeceira iluminada que traz essa luz do filminho e as janelas com um acendimento separado. Esse acendimento separado é essencial para o projeto, porque se uma pessoa está dormindo, a outra consegue usar a luz tranquilamente. E, olha, usar da própria arquitetura a seu favor. Então, eu tenho um teto maravilhoso ripado, vamos iluminar esse teto. Eu tenho uma marcenaria que moldura a cama, vamos iluminar isso. Colocar aqui uma luz indireta, usar arandelas mais slims, para ter também essa luzinha de abajur. Então, usar da arquitetura a seu favor, tirar partido disso, né? Ai, muitas vezes as pessoas falam assim: ai, meu Deus, eu tenho um pilar no meio do quarto, no meio da sala. Falo, que ótimo, vamos iluminar isso, vamos assumir, já que ele está lá, né? Então, tem um teto ripado, assume, tão lindo, né? Quarto de criança, tem hoje em dia está muito em alta esse quarto gamer. Gente, isso é super prejudicial,
para a criança, para o adolescente, usar uma luz azul. Eu vejo muito luz azul, luz colorida nos quartos. Claro que você pode ter um detalhe ou outro, mas que não seja a luz principal. Às vezes você quer fazer uma graça, alguma coisa, mas se tem um fato muito importante, né? Quarto de criança. Se tem um bebê no berço, jamais coloca-se uma luz em cima do berço. Por quê? O bebê ainda está em formação, então o olho, a córnea, ela não está completamente formada. E uma luz ali em cima da criança pode prejudicar a visão. Do mesmo jeito que se a gente fica exposto à iluminação que ofusca demais, que vem direto no olho, né? Então, pensar nessas questões de saúde também. E isso também te dá argumento e embasamento para explicar para o seu cliente. Olha, não é bom por causa disso, disso, disso. Seu filho é um bebê, é uma criança, a córnea está em formação, então uma luz ali em cima não faz sentido, pode ser prejudicial à saúde. Olha, uma luz azul no quarto do seu filho adolescente também não é legal, impacta na produção de melatonina, então ele vai ter dificuldade para dormir. E se a criança não dorme, ela não cresce, né? Porque é a hora da produção do GH, que é o hormônio do crescimento. Então, percebe como que tudo está conectado? E aqui nesse quarto a gente tem um closet separado, então uma iluminação aqui mais aconchegante, um foquinho, aqui não tinha demanda de leitura, então pendente aqui na lateral da cabeceira, ou um abajur, perfil linear aqui no closet, porque o closet a gente precisa de uma luz mais eficiente, mais intensa, para ter nitidez das roupas, né? Então é muito importante que a gente tenha também essa noção do que é necessário naquele ambiente. E aqui, ó, não sei se dá para ver, mas como esse closet ele é integrado com o quarto, então às vezes, olha só como é importante analisar a dinâmica, né? A esposa está dormindo e o marido vai pegar a roupa. Ele não precisa acender o perfilzão, né? A luz mais intensa. Ele pode acender essa luz de foco só para nortear e para ele conseguir enxergar o que ele está fazendo, né? Então, não incomoda a outra pessoa que está dormindo. Banheiros e lavabos. Eu vejo também que tem um mito muito grande, né? Ai, bancada de banheiro, eu vou colocar uma dicróica, um LED de dicróica ali, para dar um foco bem marcado. Gente, é horrível isso. Por quê? A luz de foco, ela é para destaque. Então, se você quer destacar uma mesa de centro, um quadro, ela cria um foco naquele objeto. Só que numa bancada de banheiro, quando você vai se maquiar, fazer uma barba e tal, você precisa o quê? Que o seu rosto esteja iluminado por completo, de forma homogênea. Uma luz de foco, ela cria muita sombra, porque o nosso rosto tem cavidades, então nariz, olho, tal. Isso é muito ruim. Então, uma luz de foco ali em cima da bancada, não. O que a gente usa? Uma luz difusa. Então, uma luz difusa que ilumina a bancada por completo, que traz essa iluminação homogênea. Claro que, quando a gente fala de bancada de maquiagem, que é o caso aqui, a luz frontal é a melhor, porque ela ilumina aqui, olha, por completo. Então, é a melhor opção. Mas, às vezes, a gente não consegue fazer esse detalhamento. O espelho está pronto, vai ter uma espelheira, um armário com espelho, que não dá para embutir a iluminação, ou a cliente quer um espelho com moldura, como esse aqui, também não vai ficar legal. A gente pode sim usar a luz de teto, mas sabendo que essa luz frontal é a melhor opção. E aqui, olha que legal, a gente tem um banheiro que é uma casa de banho, né? Então eu tenho a luz funcional da bancada, mas eu também tenho uma luz mais charmosa, mais interessante, mais intimista, mais gostosa, porque às vezes você não precisa de uma luz tão intensa. Então, aqui a gente ilumina, olha só o exemplo do revestimento, né? Eu tenho uma pintura, um cimento queimado, que é mais liso, ele não tem tanta informação como um tijolinho, ou um ladrilho, não tem tanto, ou um revestimento 3D. Então, aqui a gente coloca as minis para dar um charminho e também, olha, aqui eu tenho um degrau que entra, né, para a área do box. Então, a gente marca isso de uma forma sutil, só para parecer que tá solto, que é mais leve esse detalhe. Nos lavabos, a gente não pode pensar no lavabo da mesma forma que a gente pensa em um banheiro de dia a dia. Por quê? O uso é completamente diferente. No banheiro de dia a dia, eu preciso de uma luz
intensa na bancada. Uma luz, eu sempre gosto de usar uma luz relaxante dentro do box, então tirar aquele ponto do meio, afastar para uma das paredes, que às vezes tem um revestimento diferenciado, para valorizar também. Então, a luz lava a parede e volta por reflexão para o ambiente. Você precisa usar luz de foco? Não necessariamente. Pode ser sanca, pode ser perfil de luz indireta, depende muito do projeto. Mas o lavabo, ele é um ambiente que ele é mais cênico, ele é mais dramático, os revestimentos são mais escuros, a decoração é mais ousada. Então, eu vejo que a iluminação tem que seguir isso também, né? Então, aqui, olha, a gente usa o próprio detalhe em mármore para colocar uma luz no espelho, sempre mais sutil, nunca com um fluxo tão alto, uma sanca de luz indireta para dar aqui essa luz para o reservado. E aqui, olha, essa bancada é solta, porque a gente tem um detalhe em pedra, em mármore, pesado, então a luz ajuda a dar leveza. E uma outra coisa também é que para a bancada de banheiro, você precisa da luz frontal, você pode usar uma arandela de luz frontal. Só prestar atenção que essa luz não pode ser de foco, ela tem que ser difusa. Então, tem que ter alguma superfície, ou uma cúpula de tecido, que no banheiro não cabe, ou um vidro leitoso, ou um acrílico, que ajuda a deixar a luz bem homogênea e espalhada. Para quê? Para quando você olhar para aquela arandela, para aquela luminária, não ofuscar o seu olho. E iluminar também por completo, né? Outro ponto que eu sempre gosto de falar, e eu falo muito nos meus cursos, no meu Instagram também, é que a partir do momento que a gente ilumina a vegetação, você integra isso no seu espaço, na sua decoração. Então, da mesma forma que a gente tem que pensar na marcenaria como algo que faz parte daquele projeto, faz parte daquela iluminação e não é um anexo, né? Uma coisa à parte, um extra ali. Não, ela faz parte do projeto, porque senão a gente começa a colocar luz demais em um ponto específico e fica desequilibrado. E uma coisa muito legal, gente, que eu sempre falo, é que a luz também é sombra. Não existe luz sem sombra. Então, criar esse efeito de luz e sombra, olha, também é importante. Porque se a gente ilumina tudo, a gente não ilumina nada. Se a gente coloca revestimento em todas as paredes, nada chama atenção. Se a gente tem cor em tudo, né? Claro que de forma mais genérica falando, porque tem vários arquitetos que usam a cor com maestria e fica maravilhoso. Mas se a gente ilumina tudo, a gente não ilumina nada. Então, a sombra é muito importante para que a luz se destaque, se sobressaia. Então, pensar também nos pontos de sombra, né? E não iluminar tudo de forma homogênea. Você quer que o seu projeto tenha aquela luz chapada, homogênea e tudo iluminado? Ou você quer um destaque, uma luz indireta gostosa, um abajur que deixa um cantinho mais iluminado, com uma luz mais gostosa, um efeito de luz e sombra na vegetação? Então, entende que faz parte também do projeto e não é para ter medo da sombra, ela é importante. Aqui, olha, a gente tem uma florestinha nesse cantinho aqui, então luminárias de baixo para cima dão essa luz, valorizam a vegetação e criam também esse efeito de luz e sombra. Gente, luz verde no jardim não faz sentido nenhum. Por quê? O que a gente quer com a iluminação? Valorizar as cores reais e valorizar as cores reais e conseguir ver as nuances daquelas cores. Uma planta, ela não é verde, uma tonalidade só. Ela tem nuances de verde, ela tem o marrom do caule, ela tem o colorido das flores, ela tem o colorido das frutas. Então, por que você quer atingir tudo aquilo com verde artificial? Não faz sentido. E eu não sei de onde vem isso de que, jardim luz verde, mas você está fazendo nada mais do que tingindo tudo com uma cor só, uma tonalidade só, e ainda uma tonalidade artificial. Então, assim, não faz sentido nenhum. Aqui, olha, a gente consegue ver isso também. A gente tem iluminação na floreira. Essa iluminação da floreira e do jardim vertical, ela reflete para o ambiente.
Então, a gente sempre precisa, quando a gente usa um foco, uma luminária de foco, de uma superfície, um plano reflector. Então, não adianta você pegar, colocar um embutido de solo aqui apontado para cima. Eu brinco que a gente vai iluminar o céu, né? Não faz sentido, tem que iluminar algo, porque essas superfícies ajudam na reflexão. Então, a luz bate na copa de uma árvore grande, ilumina aquela copa, volta para o ambiente, destaca o jardim vertical, olha, com todas as nuances de cores, de verdes. E a piscina que não é iluminada, ela trabalha como um grande espelho, um plano que reflete ainda mais a luz. Olha como fica bonito. A gente não precisa usar, iluminar todas as piscinas. Claro que se isso for algo que você tem intenção, né? Não, a minha intenção é que em volta seja bem iluminado e que a piscina trabalhe como um grande espelho. Então, pensar nessas questões também. Não precisa iluminar todas as piscinas. Claro que se isso fizer sentido. Um ponto legal de piscina é que a gente tem que colocar a luz contrária ao espaço de permanência. Então, se a gente está, o espaço de permanência, supondo que aqui tivesse um deck muito maior, né? Então, o espaço de permanência aqui. Você jamais pode pôr a luz daqui para cá, porque quem estiver sentado aqui vai olhar diretamente para o foco, porque o foco fica ali próximo à borda, né? Lavando a lâmina de água. Então, aonde seria o correto de você colocar a luminária subaquática? Daqui para lá, porque aí você vê só o efeito de luz. E aqui eu mostro que, olha como a vegetação, aqui eu tenho uma sala de jogos, uma luz indireta, um pendente na mesa, uma luz mais eficiente. Então, a sala de jogos, ela vai funcionar para um carteado, um jogo de tabuleiro, mas ela também pode servir como um efeito, um ambiente de convivência, né? Então, eu não preciso de uma luz intensa em todos os lugares. Eu preciso de uma luz mais eficiente onde? Na mesa, onde a gente vai ter aquele jogo, a gente precisa enxergar melhor, precisa ter foco, tal. Então, por que a gente vai encher de luz, né? O teto, criar aquele céu estrelado que eu costumo brincar. E se a gente tem vegetação, é legal iluminar, porque a partir do momento que ela está iluminada, você integra ela no espaço. E a mesma coisa que acontece aqui nessa varanda, olha. A gente ilumina. Dá para perceber que esses vasos, eles estão em frente às portas e janelas que dão para a área interna da casa. Então, percebe que aqui, olha, eles estão iluminados e dentro da casa a gente não tem uma iluminação muito nessa parede. Para quê? Para que essa luz de fora consiga entrar na casa e você veja toda essa varanda, essas flores, árvores frutíferas e tal, e tenha também uma integração. Um ponto muito importante de varanda é que se a gente ilumina muito a varanda, se tem uma janela, ou um fechamento de vidro, ou uma varanda com uma vista muito bacana, se a gente ilumina muito, coloca um alto fluxo ali, uma intensidade muito forte, você perde essa vista da cidade, ou essa vista da praia, do mar, do morro e tal. Então, saber dosar essa iluminação é importantíssimo, porque a gente quer ter uma vista boa, né? Olhar para a natureza e tal. Então, a gente não pode iluminar muito a varanda para que você não perca a visão do skyline da cidade. Isso não quer dizer, de novo, que a varanda vai ser mal iluminada. Se você tiver, por exemplo, uma churrasqueira, uma área de trabalho, uma ilha, você faz uma iluminação ali própria para aquele espaço, para aquele uso, divide os circuitos, cria cenas, né? Uma cena mais acesa, uma cena mais intimista. Essa divisão dos circuitos dos acendimentos também é muito importante. Então, integrar sempre a iluminação na sua vegetação, tá? E fazer um mix de efeito. Claro que você não precisa ter todos os efeitos no mesmo ambiente, mas uma luz de baixo para cima deixa aquilo mais interessante. Um perfil linear de luz indireta, um pendente na mesa, um abajur. A gente vai criando, deixando o ambiente e o projeto mais complexo. Muito obrigada, espero que vocês tenham gostado. Deixe os comentários aqui embaixo e me siga nas redes sociais.